Olá! Infelizmente, ainda existem pessoas no mundo que acreditam que deficiência é sinônimo de impossibilidade. E as pessoas com deficiência sofrem duas vezes. Primeiro, pelo descrédito, e segundo, quando conseguem realizar, quando conseguem quebrar os paradigmas, sofrem as críticas dessas pessoas mal-humoradas que não acreditam nem em si mesmo. No programa de hoje, nós vamos conversar com a jornalista, escritora e técnica administrativa do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mariana Baerli. Ela que, por ser uma pessoa com deficiência visual, sofreu muito preconceito e foi alvo de julgamentos por tomar a decisão de ter um filho. Junto com o marido, que também tem deficiência visual, rebateu toda essa discriminação e provou para todo mundo que eles podiam ser pais amorosos, cuidadosos e responsáveis. Mariana Baerli, é um prazer enorme falar com você, tudo bem? Tudo bem, Roberto, é um prazer, uma alegria estar aqui conversando contigo e com os nossos espectadores. Querida, quando é que você tomou a decisão de encarar o desafio da parentalidade? Olha, Roberto, esse era uma vontade já minha e do meu marido, e eu sempre tive essa vontade de ser mãe, e a nossa filha hoje, a Natália, completou 1 aninho, e, digamos, a gente começou a tentar engravidar, eu demorei mais ou menos um ano e pouco, assim, até engravidar, descobri que eu tinha ovário policístico, que demorou um pouquinho mais, assim, o processo, mas foi uma alegria quando eu descobri o teste positivo e que eu estava grávida, e a Natália está aqui cheia de vida, de luz, e nos traz só com energias boas, coisas boas, e é uma realização, mas é um universo ao mesmo tempo cheio de desafios, né? Sim, mas quando a gente faz um projeto, você fala desse projeto, você estimula, você pensa no futuro, tudo coisa bonitona, né? Mas Claro. acontece o seguinte, na hora de decidir, na hora de falar assim, olha, vamos agora, não vem aquele medo, tal, a decisão foi dos dois, falou assim, não, nós vamos. A decisão do casal já estava, nós dois já estávamos assim com a decisão bem firme, a gente queria, era algo realmente que a gente não colocou em dúvida essa questão, era um objetivo comum dos dois terem uma família, enfim. As dificuldades são diversas, tanto pela questão da maternidade, da paternidade, quanto pela questão da nossa deficiência visual, né? Eu tenho cerca de 5 a 10% de visão, o meu marido é cego de um olho e tem 20% de visão no outro olho, então assim, nós dois enxergamos muito pouco, temos um nível de visão considerado baixa visão, que é um nome genérico para designar uma deficiência visual abaixo de 30%, mas a gente ainda enxerga um pouquinho, né? Então, esse resíduo visual que a gente tem ainda nos auxilia bastante no nosso dia a dia, mas eu diria que é algo duplamente desafiante, porque a maternidade já é um desafio para qualquer mulher, e com deficiência visual a gente tem um desafio ainda maior, né? Seja adaptações no dia a dia, seja romper paradigmas, seja aceitação social, que às vezes ainda é muito difícil. A nossa filha também nasceu no período de pandemia, então, assim, são desafios complexos. Mas na hora de tomar a decisão, assim, qual é o medo maior de vocês? Quando vocês falaram assim, não, nós vamos engravidar agora, acabou, nós vamos ter filhos. Qual o medo que vocês tinham maior? Olha, Roberto, essa é uma excelente pergunta, porque as pessoas acham que a nossa dificuldade, o medo era sempre baseado na questão da deficiência, e eu costumo dizer que ser mãe, ser pai, colocar uma criança no mundo é uma responsabilidade, algo de uma grandiosidade que perpassa a questão da deficiência. Tem um livro que inspirou muito a escrita do livro que está sendo lançado agora, né, Maternidade e Deficiência Visual, do sonho ao nascimento de Natália, é a realização desse sonho. Mas eu tenho um livro que inspirou assim, a minha trajetória para a escrita desse livro, que se chama Maria de Rodas. E são relatos de várias mães cadeirantes, e uma delas falou assim: educar uma criança é muito mais difícil do que ser mãe cadeirante. E isso me inspira, inclusive na maternidade, eu entendo muito por aí, assim, a questão da minha deficiência visual
com esse desafio que é ser mãe, que é educar, que é dar amor, dar carinho em um mundo tão complicado, que os valores das pessoas às vezes estão tão controversos, valores que para mim são óbvios, como honestidade, respeito, né? O mundo às vezes não está pronto, não são todas as pessoas que conseguem oferecer isso, então a gente já se preocupa que mundo a Natália vai encontrar, como vai ser a escola dela, como vai ser depois o trabalho, a vida, enfim, a gente já pensa em tanta coisa, né? Questões políticas, a corrupção que está entranhada não só em esferas maiores, é o macro, mas é também o micro, são os problemas do cotidiano. Então a gente já pensa em tantas coisas, e aí eu penso, educar uma criança é muito mais difícil do que ser mãe cadeirante, mãe com deficiência visual. Acho que os desafios são muito maiores, são de uma grandiosidade humana, assim, de uma complexidade, eu diria. Ô, Mariana, foi ótima pergunta, foi estratégica, e a sua resposta foi melhor ainda, porque, como eu disse no início do programa, tem muitas pessoas que acham que deficiência é sinal de impossibilidade. Então, o fato de você engravidar, a ideia de uma pessoa que tem esse tipo de pensamento seria: poxa, a preocupação dela vai ser ter filho e ela não enxergar e tal. Não, você disse que a sua preocupação é a preocupação de qualquer mãe, seja ela com deficiência ou não, né? Que mundo que esse meu filho vai enfrentar? Que mundo que esse meu filho vai encarar? Quais os desafios que ele vai ter? Né? Como é que ele vai crescer? No mundo de corrupção, no mundo de verdade, no mundo de mentira? Então, mostra que nós não temos problemas com a nossa deficiência, nós temos problemas com o mundo como qualquer outra pessoa, né? De enfrentar os desafios políticos, os desafios sociais, os desafios trabalhistas e aí por diante. Eu adorei a sua resposta. Verdade, Roberto. São desafios que eu diria que perpassam a questão da maternidade, da paternidade por pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo a gente tem as nossas limitações que são físicas, né, que são da ordem da deficiência, mas eu costumo dizer para as pessoas assim: a minha deficiência visual não nasceu com o nascimento da minha filha, não surgiu no dia que eu resolvi engravidar ou no dia que a minha filha nasceu, já era algo que eu estava plenamente adaptada. Então, as adaptações que eu trazia para a minha vida, eu adaptei para os cuidados com ela. E hoje a nossa filha, assim, eu vou dar comidinha na boquinha dela. Às vezes eu boto a colherinha, ela mexeu a boca um pouquinho para o lado, para o outro, ela mesma vai com a boquinha em direção à colher para pegar a comidinha. Ela sabe que a mãe dela tem essa questão da visão. Ela, às vezes cai um brinquedo no chão, eu tô com ela no colo, ela aponta, ela direciona o corpo dela para o lado que o brinquedo caiu para pegar. Então, assim, ela já sabe como interagir comigo, intuitivo. Eles são muito inteligentes. Não foi algo que eu precisei ensinar. Isso se deu naturalmente na minha interação com ela. É a forma que a gente se relaciona, e ela entendeu desde o início que a mãe dela não enxerga bem, e ela enxerga, nossa, ela enxerga muito bem, ela não tem deficiência visual, ela enxerga uma sujeirinha no chão, uma pecinha, uma coisinha pequenininha ela encontra, ela vê coisas de longe, ela vê um gato, um cachorro longe, longe, às vezes eu não sei o que é, quando eu vejo um cachorro que tá vindo, ela faz festa, eu entendi que é o cachorro vindo. Então, assim, a nossa interação, assim, flui de forma completamente harmônica, porque as crianças entendem e sabem lidar com isso de uma forma muito natural para ela. Não é diferente, não existe nenhum julgamento por parte de um bebê, de uma criança com relação à deficiência visual. Infelizmente, eu digo que os adultos estragam ou trazem preconceitos e problemas, e a minha relação social muitas vezes é mais difícil do que a minha interação com a minha filha, porque eu resolvo as situações ali, busco os auxílios necessários, evidentemente que se tem algo que eu preciso de auxílio, eu vou pedir, né? Eu não sou uma pessoa assim, cabeça dura, que não vai pedir ajuda, peço sempre que necessário, existem Sim, sem situações que dúvida. são necessárias, né? Então a gente vai atrás dos suportes que precisarem. Qualquer pessoa precisa de ajuda. Qualquer pessoa, evidentemente, qualquer mãe, qualquer pai, ter uma criança, a pessoa vai precisar de auxílio para muitas situações. E aí, independente de ter uma deficiência ou não. E, Mariana, essa questão da gente precisar, que eu estou falando, todas as pessoas precisam. Eu entrevistei uma vez no rádio um rapaz que tinha paralisia cerebral e era uma paralisia grave, sabe?
e ele disse que tinha montado uma instituição para ajudar pessoas. Aí eu perguntei para ele se era para ajudar pessoas com deficiência. Ele disse, não, para ajudar todas as pessoas. Não são só as pessoas com deficiência que precisam de ajuda. Todas as pessoas precisam de ajuda. E é o nosso caso, a gente precisa de uma ajuda de repente, mas não por causa da deficiência, porque nós somos seres humanos, nós somos sapiens, né? E precisamos de ajuda. Certamente, e eu diria que as ajudas, muitas vezes, uma pessoa com deficiência, às vezes ela está melhor resolvida na sua estrutura, na forma como ela vive, do que às vezes uma pessoa sem deficiência. Eu não quero com isso, Roberto, diminuir o peso da deficiência. Evidentemente que a deficiência tem um peso, né? Mas em alguns momentos a pessoa com deficiência está melhor resolvida do que outras pessoas que não tenham a deficiência, né? A gente já está acostumado a lidar com isso. E às vezes é muito mais uma questão de um choque do olhar do outro com relação a gente, a pessoa que tem a deficiência, que nos atrapalha, do que a nossa própria deficiência. Eu acho que as pessoas que mais precisam de ajuda são as pessoas azedas, né? Aquela pessoa que tudo está errado. O sol está lindo, ele fala assim, mas vai chover. Então, essas pessoas precisam de mais ajuda do que nós. Verdade. Ô, Mariana, o que passou pela cabeça quando você recebeu o teste positivo? Como é que foi a reação da família de vocês, tanto a sua como do seu marido? Boa, excelente pergunta, Roberto. Essa questão da realização do teste é algo que, inclusive, eu conto no livro. E eu já trago, primeiramente, a gente faz um teste, eu estava fazendo testes de farmácia e depois exame de sangue para confirmar, né? Como era algo que eu já queria engravidar, então eu estava fazendo com uma certa frequência, né? Eu comentei que eu tinha ovário policístico, então demorei mais de um ano para engravidar. E a falta de acessibilidade já começou aí, né? Porque um teste de farmácia já não é algo acessível para uma mãe e um pai com deficiência visual. Então, tu tem que enxergar ali as listrinhas, fazer xixi, olhar as listrinhas, não é nada acessível. E aí o casal, no nosso caso, nós dois com deficiência visual, precisávamos de uma terceira pessoa para olhar o resultado. E aí isso já é algo que eu coloco no livro, que é o primeiro choque, assim, que a gente já começa o processo de forma inacessível e tendo isso que é algo tão íntimo e tão importante, né? Essa resposta, esse resultado já é mediado assim por uma outra pessoa. Quem nos deu a notícia foi uma amigona minha, nossa, minha do Rafael, né, que foi comigo, até foi conto tudo isso. Foi em uma festa, não foi comigo no banheiro, a gente levou o teste, fez o teste, e eu fiquei incrédula, eu chamei o Rafa, deu positivo. A gente foi depois confirmar, enfim, né? Mas assim, já é algo que, felizmente, somos cercados de pessoas que nos auxiliam, mas é isso, não é um teste feito de forma acessível. E aí a gente tem aquela angústia porque já a indústria farmacêutica, os sistemas de saúde já não pensam que uma pessoa com deficiência visual, uma mulher com deficiência visual, seja público-alvo daquilo ali. Um termômetro não é acessível, né, gente? Eu tive que ir atrás e trazer de fora do Brasil um termômetro que falasse, porque eu não encontrei em lugar nenhum termômetro com áudio. Eu queria ter um termômetro para se minha filha ficasse com febre, para mim, também para a gente ter possibilidade de medir a febre com autonomia, né? E aí, enfim, uma amiga minha que viajou para fora conseguiu trazer o termômetro com áudio, sabe? Algo tão simples também que a gente conseguiu, assim, comprar o termômetro que fala, sabe? Então, assim, são coisas que já começou ali, né? E aí a gente vai vendo todo o processo, a ida ao hospital, também não está preparado para um casal com deficiência visual, todo o processo. Isso eu vou narrando no livro. E ao mesmo tempo, foram muitas coisas assim que se eu for detalhar, sabe, Roberto, o mundo não é pensado, né, para isso, para um casal com deficiência visual. Depois as ecografias, felizmente a gente teve uma médica que realizou todas as minhas ecografias, que foi incrível, a doutora Bianca, que ela nos possibilitou, ela foi descrevendo as imagens das ecografias, no final de cada exame ela congelava uma imagem na tela, deixava eu chegar bem pertinho, ela desenhava com a minha mão na própria tela ali o formato do rosto, do corpinho da Natália ali durante a minha gestação. Ela foi assim de uma sensibilidade, de um carinho conosco assim incrível. Nós estamos conversando com a Mariana Baierli, que está falando sobre a felicidade e a alegria de ter um filho.
Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.